Estamos aqui de volta. Vocês acharam que a gente não ia ter vídeo hoje, né? Um pouquinho mais tarde, mas tá tendo. A gente tem outros compromissos também para fazer. Mas estamos aqui para comentar algumas coisas que estão bombando aí nas redes sociais hoje. E vou falar para vocês, viu? Davi resolveu falar e dizer tudo o que estava acontecendo lá com ele e a Mani. E aí ele já deixou bastante claro que sim, os dois já se encontraram, os dois já passaram a noite juntos. Quem deu mais detalhes sobre isso foi a mãe dele, que parece que também não gostou muito dessa informação. Mas aí ele veio a público, gravou um vídeo aí, falou um monte de coisas aí sobre a agenda de compromissos que ele tá tendo. Então foi por isso que ele não teve como encontrá-la naquele primeiro dia e toda essa cobrança veio aí pra cima dele. A gente vai te contar um pouquinho mais sobre isso também. E aí, hoje à tarde, na hora de começar a montar a pauta do programa aqui, eu fui ver que a Cris Flores, lá do Fofocalizando, não tá mais no SBT. Não tô dizendo que faz tempo que eu não assisto o programa, eu até assisto o programa de vez em quando. Eu já sabia que ela não estava apresentando desde novembro de 2023, mas ela ainda estava no SBT, inclusive dia desses ela tinha falado na rede social dela que ela permanecia no SBT. Mas hoje ela e o SBT chegaram a um comum acordo e ela não tá mais trabalhando no SBT. E tem uma outra emissora aí já querendo a Cris Flores para ocupar um novo programa no horário da manhã para competir com o SBT. Já já eu te conto que emissora é essa aí. E Vanessa Camargo, dado Dolabella, lembra que muita gente estava dizendo que os dois não estavam mais juntos? Pois parece mesmo que eles estão. Eles foram flagrados no after secreto da Yasmin Brunet. Um after que ela fez depois daquela premiação toda, lembra lá daquela premiação que rolou? Eu contei isso pra vocês aqui. Então ela teve esse after aí e fez lá uma sessão de tatuagens e tal. Só que um detalhezinho mostrou ali que a Vanessa Camargo não estava tão sozinha quanto parecia estar, né? O discurso dela, pelo menos, é o de que ela estava sozinha, que ela estava precisando se reconectar com a carreira dela, se reconectar com ela mesma. Mas a verdade é que o dado Dolabella estava lá. Também vamos já te contar um pouco sobre isso. E a Pitel e a Fernanda, gente, Pitel e Fernanda mal saíram do BBB e já foram contratadas pela Globo. Elas vão apresentar um programa na Multishow, um programa na cama com Pitel e Fernanda. As duas vão ter um talk show. E olha que muita gente está afim de ter um talk show, né? Até a Bia do Brasil queria tanto um talk show. Só que aí descobriu-se que não tem como registrar este Brasil do Brasil como um bordão que a Globo queria, porque alguém já fez isso antes. Vou já te contar isso também. Então bora lá, bora começar o nosso programa de hoje comentando sobre isso. E não tem como não deixar de falar sobre o que tá bombando aí nas redes sociais, né? O Belo e a Graciane Barbosa, que se divorciaram recentemente. Só que quando você vai entrar mais a fundo na história, o negócio é muito mais profundo do que parece, viu? Eles já estavam separados de fato há 8 meses. Ontem eu até falei isso para vocês. Mas quando a gente vai detalhando mais sobre a história dos dois, fica parecendo ali que a situação era muito mais complicada do que a mídia fazia parecer. Então a Graciane Barbosa assumiu ontem que ela teve sim um caso extraconjugal com o personal trainer dela. Foi revelado, inclusive, que esse personal trainer já tinha tido outros casos extraconjugais com outras alunas dele. Inclusive, uma delas engravidou dele. Então, a crise mesmo só foi piorando. Muita gente falou, inclusive, que a Graciane Barbosa poderia estar traindo o Belo, porque ela se envolveu com outra pessoa ali. Mas, ao mesmo tempo, se já não existia mais nada entre os dois, então não tinha motivo algum
para haver traição. Então essa notícia ficou meio dúbia aí em vários sentidos. Mas, pelo que a gente está sabendo, é que a crise entre os dois já vinha acontecendo não há 8 meses, como eles fizeram parecer. Já vinha acontecendo há 8 anos. Quem falou isso foi a Fábia Oliveira lá no Metrópolis. Disse a Fábia Oliveira que a crise do casal Belo e Graciane já vinha piorando há 4 anos atrás. O Belo então falou que ele estava muito triste, que ele está prestes a estrear a turnê do Soweto 30 anos, mas isso foi um fato que abalou muito as coisas dessa preparação que ele estava ali. Então ele mesmo assumiu que a coisa foi complicado ali. Aí a Graciane Barbosa, que aproveitou, postou uma série de homenagens a ele, porque era um dia muito especial, porque ele ia começar de novo a cantar com o Soweto, comemorar isso tudo. E aí ela fez uma homenagem dizendo que são 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, de tribulações, acertos, erros, conquistas, que ela não queria falar muito porque é um dia especial para ele, um dia de muitas conquistas, porque afinal é um projeto que ele está dedicado ali e que ela acha que ele vai arrasar muito isso. E ela disse, né, depois de ter revelado toda essa história aí e de ter assumido que ela teve um caso com o personal dela, que ela não queria que a estreia dele nessa turnê do Soweto 30 anos não fosse um dia triste, né? Mas foi um dia triste, porque o Belo acabou cancelando uma coletiva que ele tinha para dar mais detalhes sobre a turnê, para contar mais a história de como é que isso ia acontecer. Olha, se a Graciane Barbosa realmente não queria que isso acontecesse, ela teve um timing muito errado. Não tem como a gente não dizer que ela não teve, né? Foi erradíssimo o timing dela, erradíssimo. Então, essa história toda já vem se arrastando há muito tempo. Ontem eles mesmos já estavam falando que eles tinham brigas e que quem resolviam as brigas deles não eram eles mesmos, eram os assessores deles. Eles botavam lá o empresário, o assessor, não sei o quê. Aí eles discutiam, aí o empresário, o assessor ia resolver o problema. Tipo, era assim a relação dos dois. Não tinha mesmo como continuar desse jeito. Mas ela acreditou que poderia ser mesmo dessa maneira. Ela acreditou durante 4 anos e manteve as aparências ao longo de 4 anos. Só que o Belo também não quer mais manter as aparências, não quer mais viver sugando essa história, porque afinal, muito da carreira dele também foi permeada por essa história. Como ele foi a pessoa que colocou um ponto final nessa história, tá muito mais claro que não é ele que quer mais se associar a ela. Tanto não é ele que quer mais se associar a ela, que ele comprou uma casa, uma mansão, para deixar a casa onde ele morava com a Graciane Barbosa. Essa mansão aí que ele comprou ele vai ficar, né? Vai passar a morar nela nos próximos dias. Ele já está preparando a mudança, já está tudo sendo feito ali. Ele pagou 10 milhões de reais nesse imóvel e vai viver ali já. Só tá faltando alguns detalhezinhos aí, como decoração, essas coisas, mas ele vai ficar ali. Só que ainda tem um grande problema aí nessa separação dos dois, é que são as dívidas que eles vão ter que assumir. Porque afinal eles eram um casal em comunhão de bens, que significa que tudo que era dele até o momento do fim da união também era dela, e tudo que era dela até o momento do fim da união também era dele. Então pode ser que eles tenham que assumir a dívida um do outro. Essa história ainda vai ficar bem complicadinha, ainda mais lá na frente, mas o que a gente sabe parece que o Belo aguentou muito tempo um casamento de fachada, um casamento de ali só para as câmeras, só de conveniência, para manter essa aparência toda aí dele como cantor.
Eu, sinceramente, acho que se o Belo fosse um pouquinho mais honesto, nem honesto com o público, porque afinal o público não tem muito a ver com isso, mas com ele mesmo, ele já devia ter botado o ponto final há 4 anos atrás. Nem tô falando aí com relação à falta de amor, não, né? Porque a Graciane Barbosa tá indo para esse caminho. Ela tá colocando assim, que aonde há amor, há esperança. Se ele gosta ou não gosta dela, só ele vai poder dizer isso. Nem vou entrar no mérito desta questão. Agora, 4 anos para você tomar uma decisão dessas, 4 anos para você chegar e dizer que não quer mais, mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo, eu acho que não precisava, né, se demorar tanto tempo. Ele, inclusive, colocou uma mensagem, ele disse que estava muito triste com o que estavam fazendo, estava muito triste pela forma como as coisas estavam sendo divulgadas pela mídia, e ele falou ali que realmente não gostou o que estão fazendo com a divulgação dessa história, mas ele falou também que Deus sabe de todas as coisas e que os maiores detalhes sobre traição e o fim do casamento vão aparecer com o tempo, quando ele estiver mais disposto a falar sobre isso. Então a gente vai ter que aguardar o momento que o próprio Belo vai se dispor a falar. Eu acho que ele só vai fazer isso quando ele já não estiver mais morando lá com a Graciane Barbosa, já estiver na casa dele. A gente vai ter que esperar. Mas, pelo menos a gente já tá sabendo que a coisa tá indo por este caminho, né? A gente já sabe que ela vai tentar insistir e que ele aparentemente não vai querer, né? Ela fez toda essa homenagem. Ela mesma continua insistindo nisso. Ela mesma continua enchendo para tentar ver se consegue cavar alguma coisa. Eu sei que 16 anos de uma história ali é muito tempo, não são 16 dias, não são 16 meses, mas se já havia todo esse desgaste, é porque a coisa realmente não estava boa. E quando a coisa não tá boa, a melhor solução é cada um ir pro seu canto e recomeçar ali e buscar uma nova vida, né? Que eu acho que é isso que o Belo tá fazendo. E aí hoje de manhã, quando eu também acordei, estava montando as coisas aqui do canal, veio essa notícia aqui da Cris Flores. A Cris Flores, quem não lembra dela, ela apresentava o Fofocalizando. Ela apresentou o Fofocalizando aí de 2019 até 2023. Foram 4 anos apresentando o Fofocalizando, mas também ela apresentou o Fábrica de Casamentos e outros reality shows que o SBT apresentou nesse período também. Inclusive, ela estava cotada para apresentar o Bake Off, uma nova versão que o SBT está fazendo junto com a Discovery, mas no fim ela acabou sendo preterida do projeto. A própria Cris Flores falou para o Notícias da TV, lá para o Daniel Castro, que ela estava saindo do SBT, não porque era uma coisa que ela desejava, não. Ela preferiu sair do SBT porque ela disse que o ciclo de falar da vida de famosos, o ciclo dela no mundo de fofocas, o ciclo dela no mundo de celebridades já se encerrou e que ela não queria mais trabalhar com esse tipo de conteúdo. Inclusive foi o que ela falou, que ela não se encaixa mais nesse conteúdo, que ela não está mais querendo lidar com esse tipo de conteúdo. Então ela pediu a demissão do SBT, ou ela tentou, inclusive, aliás, não foi nem ela, foi o próprio SBT que tentou encaixar ela em alguma coisa, foi o próprio SBT que tentou buscar uma forma de colocar ela em algum programa, chamaram ela para apresentar o Chega Mais, junto com a Regina Volpato e a Michele Barros, mas ela não quis. Tentaram colocar ela no Tá Na Hora, ela também não quis. Então ela detalhou essa informação toda lá pro Daniel Castro e falou que ela realmente não encontrava mais conteúdo para ela aonde ela estava e que era melhor para ela ir pro SBT, que eles rompessem o contrato e ela ficasse livre, o SBT também ficasse livre. Ela falou, inclusive, que ela saiu do SBT de portas abertas, que se ela voltar pro SBT, ela volta, se for para ela continuar com algum outro programa no SBT, ela aceita de boa, mas que ela só não quer apresentar esses projetos voltados aí
para esse público de fofocas. Tudo bem, inclusive, eu até tinha entendido, porque a Cris Flores, para quem não sabe também, ela tem uma graduação em História. No ano passado, inclusive, ela falou várias vezes que ela estava terminando a graduação dela de História e ela ia fazer mestrado em História, então ela também precisava de mais tempo para estudar. Essa foi a justificativa, inclusive, que ela usou para sair do Fofocalizando. Só que aí tem uma outra emissora de televisão que tá querendo a Cris Flores para colocá-la num programa para competir com o Chega Mais. Pois é, saiu lá na Fábio Oliveira hoje que já tem essa proposta para Cris Flores, que uma emissora tá querendo fazer um novo programa para competir com o Chega Mais do SBT. O SBT lançou, no mês de março, o Chega Mais, o Tá Na Hora e vários outros programas populares para tentar recuperar um pouco da audiência que eles perderam ao longo desses anos. De todos esses programas aí, o Chega Mais não está sendo um sucesso. O Chega Mais está dando 2 pontos de audiência. Não é grande coisa, mas os diretores do SBT afirmaram que, como eles perderam muita audiência, porque o público-alvo deles teve que mudar obrigatoriamente, que o SBT sempre foi uma emissora muito voltada para o público infantil, aí de repente o público infantil migrou da televisão aberta para as plataformas de streaming e o SBT não tinha mais o que fazer. Então teve que fazer o mesmo que as outras emissoras estão fazendo. Programação para adultos, revistas eletrônicas, essas coisas aí. Então tá tudo muito igual. O que o SBT faz tá muito igual ao que a Record faz, muito igual ao que a Band faz, muito igual ao que a Globo faz. Então eles criaram o Chega Mais para suprir aí essa necessidade. Só que esta emissora não tem um programa semelhante durante as manhãs. E eles estão querendo fazer isso. Que emissora é essa? A Band. A Band está querendo fazer um programa feminino igual ao Chega Mais, com pautas semelhantes, para competir com o Chega Mais de manhã. Quem sabe ali tentar tirar o 3º lugar do SBT no horário. E fizeram esta proposta para a Cris Flores. Ela foi demitida hoje do SBT e hoje ela já recebeu essa proposta para ir direto para a Band. Que seria um programa que a Band já estava planejando com a Kátia Fonseca. Eles queriam tirar a Kátia Fonseca da tarde e colocar ela de manhã para apresentar esse novo projeto. Mas até agora a Cris Flores não respondeu. Ela falou lá pro Daniel Castro, confirmando a demissão dela ao SBT. Falou lá pro Gabriel Perlini também que ela continua cuidando só do conteúdo que ela tá fazendo para as redes sociais dela e que nesse momento ela não pretendia voltar para a televisão. Então, vamos continuar acompanhando, né? Porque se ela realmente voltar para a televisão apresentando uma atração concorrente ao SBT, aí fica meio difícil ela voltar ao SBT lá na frente, né? Fica meio difícil. De qualquer forma, a Cris Flores sempre é uma boa aquisição para qualquer emissora. A Cris Flores sempre foi referência em jornalismo de celebridades, de fofoca, jornalismo dessas coisas. Agora, sabem o que foi que motivou o afastamento dela da televisão? Foi aquela entrevista desastrosa que ela fez com a mãe da Larissa Manoela. Aquela entrevista, em agosto do ano passado, foi muito criticada, foi extremamente criticada pela forma como ela conduziu, pela forma como as pessoas enxergaram isso. Ficou parecendo, inclusive, que ela não estava entendendo ali as coisas relacionadas à situação em si e estava acolhendo muito mais a mãe do que entendendo os motivos da Larissa Manoela. Ficou muito parcial aquela entrevista. Então, como ficou muito criticada por causa disso, o SBT resolveu tirá-la também, deixar o assunto esfriar. E eu acho que esse foi um dos motivos do porquê ela decidiu se afastar do Fofocalizando. Mas enfim, é um ciclo que se fechou, como ela mesma disse. Então bora dar uma virada de página com relação a esses assuntos? Vamos lá falar
do pós-BBB. Muita gente também tá querendo saber, né? Pós-BBB. Vanessa Camargo, quando saiu do BBB, ela tinha dado a entender que ela e o Dado Dolabella já não estavam mais juntos. Mas, no after secreto da Yasmin Brunet, quem é que a gente viu ali? A Vanessa Camargo. Ela estava lá, junto com o Dado Dolabella. O Dado Dolabella não estava necessariamente abraçando ou do lado dela, mas ele estava na mesma festa. E essa presença dele na festa foi captada por uma pessoa que estava lá, e esta pessoa simplesmente publicou isso no story do Instagram. E como a gente aqui quer e precisa trazer esta informação para vocês, então vou mostrar para vocês o vídeo aonde o Dado Dolabella e a Vanessa Camargo aparecem. Olha aqui esse vídeo, rapidinho aqui, ó. Prestem atenção, vou mostrar. Olha aqui o Dado Dolabella. Prestem atenção. Nesse momento, eles estão aí fazendo uma tatuagem. Olha o Dado Dolabella lá atrás. Lá atrás, presta atenção. Eu vou botar o mouse aqui, ó. A setinha, vocês vão ver aonde ele vai aparecer de novo. O vídeo vai voltar e você vai ver aonde é que o Dado Dolabella está. Olha lá, Dado Dolabella. De novo, voltar aqui, o vídeo vai voltar. Olha lá o Dado Dolabella, olha ele aqui, ó, onde tá a mãozinha, olha ele aí, Dado Dolabella. Então, me parece, né, que o Dado Dolabella e a Vanessa continuam juntos de fato, eles nunca se separaram. Ela deu a entender que depois da saída traumática dela do BBB, ela ia ficar um tempão sozinha, que ela não ia mais aparecer, que ela não ia mais falar, que ela não queria mais aparecer associada com ninguém, que ia ser a nova Vanessa. Não me parece que tá sendo a nova Vanessa. Não me parece que ela esteja realmente aí procurando alguma coisa, né, de diferente. A música que ela lançou, Caça-Like, eu posso até ser sincero pra vocês, ô musiquinha ruim. Eu fui ouvir, tá, a música dela, a música realmente fala aí dessa história dela de cancelamento e tal, mas no geral a música é ruim, a música uma resposta aos haters, o que ela também tenta inverter a história, a música que ela coloca é como se ela não tivesse sido culpada pelas coisas que ela fez no BBB, sendo que ela é culpada pelas coisas que ela fez no BBB, sendo que ela é exclusivamente a culpada pela forma como ela tratou o Davi lá dentro, mas ela coloca como se ela tivesse sendo vítima da situação. Então a música é péssima, a música não foi bem feita, a música não foi bem planejada, o timing de lançamento dessa música foi péssimo também. Mas, aparentemente, ela vai colher os frutos disso, né? Aparentemente, ela tentou lucrar com esta música. Se isso vai dar certo ou não, eu posso afirmar para vocês que eu não vejo isso dando lá muito certo, viu? Não vejo isso funcionando muito. Mas, já que estão afirmando que a Vanessa Camargo tá aí preparado para continuar com o Dado Dolabella, eu só espero que daqui a algum tempo a Vanessa Camargo seja honesta e assuma que ela tá com o Dado Dolabella, né? Que ela não fique com esse discursinho de que, eu não tô sozinha, esta é a nova Vanessa, não sei o que. Não, você tá com o Dado Dolabella sim. Seu Dado Dolabella acompanha você nessas festas. Ou vocês acham, inclusive, que ele entrou ali como? Porque a Yasmin teria convidado ele assim do nada? Não, né? Ele foi lá porque ele tava acompanhando a Vanessa. Enfim. Por causa também dessa festa, teve uma notícia que o Léo Dias deu também, que o Buda tava lá com uma outra mulher dentro dessa festa, que tava conhecendo outra mulher ali. Aí essa mulher seria prima de uma pessoa lá do BBB também, parece que seria prima do Nizam. Só que aí o próprio Buda apareceu e falou que o Léo Dias estava mentindo, que ele não estava envolvido com ninguém. Então não sei bem aonde a gente vai chegar com esta história. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte: tem alguém exagerando aí nessa história desse after aí, com relação especialmente ao Buda, né?
Mas vamos deixar isso aí pro próprio Buda lá na frente esclarecer. Ele disse que ele já conversou com a Camila, que ele já falou, já teve essa conversa mais profunda com ela e que espera se acertar com ela, né? Vamos ver se eles vão se acertar em algum momento. Eu acho que não vão se acertar agora, ainda vai demorar um tempinho ainda para isto acontecer. Ontem eu tinha falado para vocês sobre a Grande Conquista, né? A gente falou ali sobre os nomes, foi um vídeo aqui de quase 50 minutos, onde a gente comentou os nomes aí. E sim, são 100 nomes, 90% a gente nem sabe quem é desses nomes, mas tem ali os 10% que a gente conhecia, então tive que comentar esses nomes. Mas teve um detalhezinho que eu não falei para vocês, que foi durante a entrevista coletiva sobre o lançamento do programa. A Raquel Sherazade ontem falou o seguinte, que ela é a primeira ex-reality a apresentar um programa, apresentar um reality. E eu fiquei pensando assim, ex-reality que já virou apresentadora de reality. Onde será que a Raquel tá com a cabeça? Eu acho que assim, para uma jornalista como a Raquel, isso é imperdoável. É muito imperdoável. Sabe por quê? Porque ela não é a primeira ex-reality a apresentar um reality show. Sabrina Sato já apresentou um reality show, Ilha Record. Sabrina Sato é ex-reality, né? A Sabrina Sato, ela veio do BBB, lá da terceira edição, há 21 anos atrás. Então, não, a Raquel não é a primeira ex-reality. Vários outros apresentadores que já apresentaram reality shows já passaram por eles também. Ana Clara Lima, outra que apresenta o Túnel do Amor, já passou pelo BBB. Vai apresentar o Estrelas da Casa, já passou pelo BBB também. Então, eu acho que faltou um pouquinho aí de esclarecimento para Raquel. Agora, se ela quis dizer que ela é a primeira ex-Fazenda a ser chamada para apresentar outro reality show do Carelli, aí tudo bem, aí eu tenho que concordar com ela. Ela é a primeira ex-Fazenda que volta em outro reality show do Carelli como apresentadora. Mas se ela tá querendo se colocar como algo inédito na televisão brasileira, eu sinto muito decepcionar, mas isso não aconteceu, tá? A Sabrina Sato, a Ana Clara Lima e várias outras pessoas que passaram pelo BBB já apresentaram reality shows também. Mas tenho que fazer essa crítica aí com relação a Raquel, porque eu acho inadmissível uma jornalista como ela não ter feito esta pesquisa antes, não ter olhado ali que a Sabrina Sato já apresentou e que a Ana Clara Lima também. Faltou um pouquinho disso aí para ela. E aí, lembram que ontem a gente falou que a Globo tava ali buscando o registro da marca do Brasil, que ela tava muito ali atrás de fazer esse registro desse bordão. Então, a Globo esbarrou numa coisa complicada. A Globo esbarrou ali numa oposição à compra deste nome. Diz lá a Fábia Oliveira que quando a Globo tentou registrar o Brasil do Brasil, surgiu esta barreira. Um casal já havia registrado o bordão antes e parece que a Globo não vai conseguir registrar o Brasil do Brasil como ela queria. A ideia, pelo que a gente está sabendo, era realmente transformar isso não num programa solo. A Beatriz não teria um programa solo, mas seria uma espécie de quadro que ia entrar em outro programa. Ela ia apresentar esse quadro, ia entrar em outro programa ali, e o nome já estava aí, o Brasil do Brasil. Mas parece que a Globo não vai conseguir isso, pelo menos não nesse momento, né? O casal registrou, foi um casal do interior de São Paulo, registrou essa frase e tá lá patenteada no nome deles. E me parece que a Globo ou vai ter que desembolsar uma nota para comprar os direitos destas pessoas e assim ela ser a dona,
ou então ela vai ter que dar uma modificada aí no Brasil do Brasil para ela conseguir registrar isso como uma marca comercial, para ela poder usar como nome de algum programa, como nome de um quadro, como eles estão querendo. E olha, eu vou te falar, tem muita gente esperta nesse meio, tá? Com certeza, a pessoa que registrou isso aí fez de caso pensado, fez pensando que a Globo ia usar, não só a Globo, mas qualquer outra emissora que fosse se interessar pela Bia, ia usar o bordão dela como nome de alguma coisa. O casal que registrou isso foi muito esperto. Agora, se a Globo vai comprar isso do casal, a gente ainda vai ter que acompanhar. Eu acho que se for mesmo um desejo muito grande que eles tiverem de dar um programa para a Bia, eles vão comprar esse registro. Agora, se não for, a Bia vai ter que se conformar em mudar o bordão dela, porque aí o Brasil do Brasil perde o sentido total. Eu mudaria, eu simplesmente faria o programa da Bia do Brás, inclusive seria muito mais interessante e lançaria um outro bordão. Para isso não seria tão difícil para ela fazer. Mas, aparentemente, eu acho que ela vai brigar por este bordão, né? Parece que ela vai brigar por isso. E aí, antes da gente terminar o nosso vídeo aqui, o BBB já começou o processo de desprodução, como a gente chama na parte técnica. O Boninho já confirmou que o BBB 25 já entrou em produção. O BBB 25 já está na pré-produção total. Eles já estão ali procurando, o elenco já está começando a fazer essas seletivas aí online, mas a casa do BBB 24 já está sendo completamente desmontada, descaracterizada, já estão tirando toda a decoração, tudinho, já vai acabar por esses dias. Dizem, mas ainda não está confirmado, tá? Que o Estrelas da Casa vai ser realizado aonde o BBB é realizado. O Estrelas da Casa é o Fama. Lembra do Fama? Aquele programa que a Globo já apresentou na década de 2000? Um reality musical que acontecia numa academia de música. Porém, aquela academia de música, apesar de também ser um confinamento, ele não era realizado aonde está o BBB hoje. Ele foi realizado numa casa completamente separada que a Globo alugou, montou ali para acompanhar tudo. Eu acho que a Globo não vai usar a casa do BBB para fazer o Estrelas da Casa. Até porque o tempo hábil de desmontar o BBB para montar o Estrelas da Casa e para remontar o BBB ali para 2025, pelo que eles estão mesmo dizendo, o BBB 25 vai ser o Super Big em comemoração aos 25 anos do BBB e aos 60 anos da TV Globo. E ele até falou sobre o BBB 26, que o BBB 26 vai ser uma viagem no tempo, que eles vão resgatar coisas dos primeiros BBBs lá da década de 2000. Então, se ele já está muito adiantado nesse pensamento aí de 2 edições do BBB, eu acho que ele não vai usar esse mesmo espaço para fazer o Estrelas da Casa. Eles devem montar um outro cenário, devem alugar um espaço só para isso, né? Vamos ver como a Globo vai desenvolver isso aí. Posso estar errado, mas eu acho que eles não vão usar a mesma casa, até pelo tempo hábil de desmontar uma coisa e montar outra. Ah, mas a Record faz a mesma coisa com a Grande Conquista e a Fazenda. Mas a Grande Conquista e a Fazenda acontecem em períodos completamente distintos, inclusive, né? A Grande Conquista acontece agora, no mês de abril, e ela termina no mês de julho. A Fazenda começa em setembro. Tem esse prazo aí de uma coisa e outra. E a Fazenda lá onde acontece, lá aquele sítio onde eles gravam a Fazenda, ele não é completamente descaracterizado. A única coisa que eles alteram ali é só a aparência. Enquanto a Fazenda, a sede da Fazenda precisa ter uma cara mais rural, a Grande Conquista precisa ter uma cara de uma mansão urbana. Eles só fazem essa troca, tá? É só isso aí que eles mexem. O resto continua sendo a mesma coisa. As áreas que eram usadas pela Fazenda permanecem lá. Eles não tiram aquela parte ali do gramado, eles não tiram aquilo. Só não é acessível aos participantes. Agora, com relação ao BBB, se a Globo vai querer usar isso para outras finalidades, é coisa de a gente acompanhar. Me parece que não, parece que eles devem buscar outro tipo de cenário, até porque
Toda semana os confinados lá do Estrelas da Casa vão ter que fazer shows, vão ter que planejar muita coisa, e a casa do BBB não é propícia para isso, para eles ensaiarem, não é propícia para eles criarem, não é propícia para isso. Já a Academia do Fama, que foi montada exclusivamente para isso, tinha lá o espaço que eles dormiam, tinha o espaço em que eles ensaiavam, que eles criavam as coisas. Então, vamos ver como eles vão fazer. Quando a gente tiver mais informação sobre o Estrelas da Casa, a gente traz aqui para vocês. E aí, para a gente encerrar o nosso programa de hoje, não tem como eu não falar sobre o Davi. O Davi e... estava esquecendo dessa informação. Não tem como não dizer, né? A Globo contratou a Pitel e a Fernanda para apresentarem um programa no Multishow. As duas vão ter um talk show chamado Na Cama com Pitel e Fernanda. Vai ser um programa de meia hora que vai estrear já no dia 29 de abril. E aí vai ser um programa dividido em duas partes. Na primeira parte vai ser Pitel e Fernanda deitadas na cama, cada uma usando uma viseira e a touca de cetim, e elas vão entrevistar várias e várias pessoas, vão entrevistar convidados, vão entrevistar a variedade aí de pessoas. E a segunda parte são quadros criados de acordo com a personalidade de cada um dos entrevistados. Este programa aí que eles vão fazer surgiu inclusive de uma ideia da Ana Clara, que eles colocaram uma cama lá, daquele BBB a eliminação, colocaram uma cama, colocaram a Pitel e a Fernanda deitadas na cama, a Ana Clara no meio, e aí as duas conversavam com a Ana Clara, entrevistando ela. E ficou muito engraçado, ficou bem engraçado mesmo. A Fernanda com a viseira dela e a Pitel com a touca de cetim. Foi muito engraçado isso. Então acho que foi daí que eles viram que elas tinham potencial para apresentar um programa e deram um programa para ela. Não sei quanto tempo vai durar, tá, esse programa. Pode ser que seja só uma temporada aí de 13 a 26 episódios. Mas o pós-BBB da Fernanda também tá sendo bom, e da Pitel também. Igual eu tinha falado para vocês que ia ser, né? A Pitel e a Fernanda têm esse carisma e a Globo ia tirar proveito disso também. Igual eles estão tentando fazer com a Bia, né? Estão tentando aí arrumar um jeito de encaixar ela em alguma coisa. E aí agora não tem como não deixar de falar sobre o Davi, né? Eu também não podia deixar de falar disso aqui, né? Sapato processou a Globo por causa da notícia que saiu no ano passado. Qual era a notícia que o Sapato processou a Globo? Lembra lá que o Jornal Extra, no ano passado, deu uma notícia exclusiva de que o Sapato e a Amanda estavam namorando em segredo? E aí o Sapato não gostou nada disso, veio lá, levou quase um ano, aliás, porque essa notícia foi em junho de 2023, quase um ano para ele processar a Globo por causa de uma notícia que ele disse que era caluniosa e falsa. Bom, na época, eu até falei disso aqui, eu vou até colocar o vídeo aí no card. Na época, quando eu falei sobre essa notícia aí, quando eu relatei pra vocês isso aí, eu deixei bem claro, eu não acho que isso é verdade, não acho que a Amanda e o Sapato estejam namorando em segredo, não acho que os dois vão desenvolver essa relação. E pouco tempo depois veio de fato a confirmação de que ele estava com outra pessoa e que ela e ele não, inclusive eles nem são tão amigos assim hoje, tá? A Amanda e o Sapato mal se falam, você mal vê um ou outro falando, citando o outro, você não vê, eu quase não vejo a Amanda citando o Sapato e ele muito menos citando a Amanda. A forma como a coisa terminou ali, talvez não tenha sido legal, mas ele resolveu processar. Aí depois ele apareceu e esclareceu e disse que não tinha nada a ver com a Globo, que ele não estava processando a TV Globo, mas o Jornal Extra que deu essa informação, o Jornal Extra que deu a informação que ele não gostou de saber. A informação de que ele estava lá envolvido com
a Amanda em um namoro secreto. Ele simplesmente não gostou nem um pouco disso. Simplesmente não quis mesmo. Enfim, Sapato já confirmando pra gente que ele já tá processando a Globo. E eu acho que se esse processo vingar, ele não vai aparecer tão cedo ali. Muita gente, inclusive, pensou que ele estava processando a Globo por causa da expulsão dele do BBB, por causa daquela história toda que envolveu a Dânia, e aí o caso foi arquivado, então não existe mais denúncia contra ele, e aí ele estaria processando a Globo por causa disso, por causa da expulsão dele, mas não é por causa disso. Ele falou que não tem nada a ver com isso, era só por causa dessa informação que ele disse que era caluniosa. Enfim, tá aí pra vocês verem a notícia. Sapato aí fala sobre esse processo contra a TV Globo, mas na verdade não é contra a Globo, é contra o Jornal Extra, só que aí o Jornal Extra é parte do Grupo Globo, então não tem muito o que dizer, né? E finalmente, vamos, antes da gente encerrar o nosso programa de hoje, falar sobre o Davi. Davi tá numa agenda muito, mas muito apertada. Ele mesmo falou que depois que ele saiu do BBB, são gravações e gravações de coisas que ele tem para fazer. Inclusive, tem um vídeo rolando aí de uma gravação que ele fez com o Defante, lá pro programa do Luciano Huck. Nessa gravação, ele foi pras ruas com uma sacola de plástico escondendo a cabeça dele. E aí, ele tira e as pessoas pulam em cima dele. Isso aí aconteceu ontem, tá? Essa gravação aconteceu ontem. E aí, o Davi, cheio dessas coisas, resolveu se pronunciar sobre o que estava acontecendo. Resolveu se pronunciar e dizer que ele tá com muitos compromissos profissionais para dar conta e ele não teve tempo ainda de resolver outras coisas. Ele fala que ele sim já se encontrou com a Mani, que ele já falou ali com a Mani, que ele já teve o primeiro reencontro com ela. Tem um vídeo que tá circulando nas redes sociais que mostra aí o reencontro dos dois num hotel, tá lá. Eu não consegui pegar o vídeo, tá, gente? Eu só peguei o frame que tá lá no site do Léo Dias. Não consegui achar o perfil aonde esse vídeo foi publicado, tá? Se você souber, coloca aí nos comentários. Mas ele já se encontrou com a Mani. Os dois estão no Rio de Janeiro, mas ele segue com uma agenda cheia de gravações. Segue lá gravando vários e vários programas pra Globo. Segue lá gravando várias e várias coisas que ele mesmo esclareceu. E ele fez questão de fazer um vídeo falando sobre isso. Então eu vou colocar o vídeo dele mesmo falando sobre tudo que ele tá passando nesses últimos dias. Saca só. Vejam aí. Beleza, gente? Tô passando aqui pelos estúdios do Globo aqui, fazendo documentário, um novo documentário que vai ser lançado aí no dia 30, né? É dia 30, né, mano? Pra cada um de vocês, mas também quero passar aqui pra dizer, gente, que é o seguinte, essa situação aí que tá repercutindo nas redes sociais aí, falando de mim, de minha namorada, de Mani, cara, já vi minha namorada já, valeu? Conversei com ela ontem de noite, a gente tava lá no quartinho lá junto, gente, tô passando por uma série de trabalhos e agendas, tô cumprindo muita agenda esses últimos dias aqui na Globo, valeu? Gente, eu fui campeão do Big Brother, isso aqui é Globo, pô, então tem que ter noção e consciência de que eu estou cumprindo uma série de agendas e trabalhos, estou muito apertado, mas nunca vou deixar de não ter um tempinho para ela ali. Então, tive meu tempinho com ela ali já dei um beijão nela, já abracei, já conversei com ela, tá tudo certo, valeu? Só para deixar o recado para vocês, galera. E sobre essa minha parte do relacionamento com ela, fala, meus calabresos, e aí, galera, beleza? Gente, tô passando aqui, tô nos estúdios do Globo aqui, fazendo documentário, um novo documentário que vai ser lançado aí no dia 30. Né? Vocês ouviram ele mesmo falando que ele já se encontrou com ela, que ele já teve toda a conversa que ele tinha que ter com ela e tal. Enfim, vocês viram o próprio Davi falando isso. Mas percebam que ele não se refere a Mani como esposa.
Ele passou o programa todo falando que ela era uma esposa. Ele se refere a Mani como namorada agora. Eu acho que ele foi orientado de uma certa forma pela equipe para ele não falar a palavra esposa, para ele não falar uma palavra de comprometimento maior. Fica até meio confuso, porque o Davi passou o BBB inteiro dizendo que ele é de se comprometer, que aquilo era um comprometimento. E a palavra esposa, marido, esposa, é uma palavra de comprometimento. Você tá aí dizendo pro mundo todo que você tá num relacionamento sério, num relacionamento formal com alguém. Eu acho que ele foi orientado a usar o termo namorada, a usar esse termo aí, para evitar maiores confusões, para evitar aí dele ter que dividir o prêmio dele com outra pessoa. Enfim, eu acho que não é por aí, mas estão dizendo isso, né? Ele tá com uma agenda realmente cheia de coisas. Ele tá gravando uma publicidade lá. Aproveita e segue a gente nas redes sociais e também no nosso aplicativo. Calma. Ele tá fazendo uma publicidade aí para esse site que é da própria Globo. E ele tá gravando aí o documentário, estão mostrando aí todo o processo de produção. Ele mesmo tá mostrando isso, tá? Ele tá gravando uma série de coisas. Então o Davi tá aí aparecendo, ele mesmo esclarecendo as coisas, ele mesmo esclarecendo o que ele tá fazendo. A única coisa que fica complicada nessa história dele é só a forma como ele se refere a Mani, né? Antes era esposa, antes ele estava casado e hoje é só o namorado. Aí ela meio que deu uma baixada nas coisas, né? O status antes era de namorada, o status antes era de esposa e agora é de namorada. Será que ele vai baixar o status para ficante? Vamos ver, né? Com o tempo. Vamos ver como as coisas vão andar. Tá a maior confusão esse pós do Davi, desses primeiros dias, não só por causa dessa agenda de gravações aí, do documentário que ele falou que vai ser lançado no dia 30 de abril. Eu acho muito pouco tempo, inclusive, para fazerem um documentário sobre ele em tão pouco tempo, em pouco mais de 14 dias. É muito pouco tempo mesmo, quase não dá para apurar muita coisa. Provavelmente, talvez, o primeiro episódio saia logo no dia 30, mas os outros episódios aí vão saindo nas outras semanas até a coisa andar mais. Enfim, eles não detalharam como é que vai ser o documentário sobre o Davi. Só detalharam que vai ser a história toda contada a partir da própria visão dele. Pós dele tá muito cheio de coisas, muito cheio de gravações, muito cheio de coisas. Já tá ganhando dinheiro com publicidade, mas os fãs dele estão pedindo para ele trocar a equipe de ADMs, para ele tirar a irmã dele que estava administrando, porque a irmã dele começou a cobrar R$ 2,90 para conteúdos exclusivos nos stories. Tá a maior confusão ali. O único recado que eu deixo é: você saiu do BBB como campeão, você saiu do BBB ali tendo toda essa atenção. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar uma equipe profissional para cuidar de você. Você tem que colocar uma equipe aí para cuidar da sua imagem, você tem que colocar uma equipe aí para cuidar da forma como você lida com o público, porque não dá para ser amador agora. Não tem nem condições de ser amador. E o caso da irmã dele, né, que inclusive publicou um story com um golpe ali envolvendo a Nath Finanças, o negócio ficou tão feio que foi o que causou o afastamento dela da equipe de ADMs dele, a equipe que administra aí as redes sociais dele, né? A coisa poderia ter sido mais leve se logo quando ele saísse ele tivesse resolvido, tivesse falado, tivesse tido outras atitudes. Mas enfim, não dá pra gente dizer que o Davi era o mais experiente de todos com relação à mídia, né? Ele tá aprendendo agora. Gente, obrigado por vocês chegarem até esse ponto do vídeo. Amanhã é sábado, amanhã a gente vai ter algum conteúdo aqui no canal pra vocês. A gente tá planejando coisas boas, mas a gente vai estar sempre aqui. Amanhã eu quero fazer um perfil só sobre o pessoal que vai participar da Grande Conquista. Vocês vão ver como as coisas vão acontecer, vocês vão entender melhor aí, porque eu achei que no outro vídeo eu falei muito por cima, mas precisa aprofundar um pouquinho mais. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.